dia, boa tarde, boa noite, telespectador. Quem vos fala é Caio Augusto, discente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Biologia. E hoje, 29 de junho de 2020, teremos em primeira mão um primeiro modelo imunológico sobre a Covid-19. De antemão, já chamo nossa convidada especial, Vitória Luana, também discente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Biologia, que trará uma introdução nesse estudo. É com você, Vitória Luana. O novo Covid-19 vem causando espanto na população por atingir o mundo rapidamente, causando uma grande pandemia. Além disso, o vírus assusta os especialistas por apresentar uma enorme variabilidade em sua apresentação clínica, podendo variar desde uma infecção assintomática, que, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, comportam 35% dos casos, até casos mais graves, que levam os pacientes aos leitos da UTI e, eventualmente, à morte. Como é uma doença nova, as pessoas não possuem imunidade em forma de anticorpos específicos contra o vírus, nem células de memória. A única defesa inicial contra o vírus é a do sistema imune inato, a nossa primeira linha de defesa contra qualquer infecção. Portanto, no primeiro estágio da doença, ocorre a infecção do trato respiratório superior, ou seja, cavidade nasal, faringe e laringe. Na maioria dos pacientes, os sintomas começam a aparecer de 5 a 6 dias após a infecção. E os sintomas iniciais são tosse, febre, dor de garganta, dor muscular e fadiga. No segundo estágio, é recorrente a pneumonia e falta de ar. Os sintomas começam a aparecer 8 dias após a infecção, em média. O terceiro estágio é marcado pela síndrome do desconforto respiratório agudo, dispneia, ou seja, falta de ar associado a baixo nível de oxigenação, ventilação mecânica e internações na UTI. O tempo médio, desde o início da doença até o estágio 3, é de 14 dias. No estágio 4, acontece a recuperação, ou eventualmente a morte. A mortalidade está associada à idade avançada, hipertensão, doenças cardiovasculares, doença pulmonar crônica e a morte pode acontecer em até 18 dias após o contato com o vírus. Introduzido o assunto, agora eu chamo a nossa convidada especial, Ohana Gabriele, virologista, que nos explicará como ocorre a resposta imunológica ao vírus. Ohana Gabriele, é com você. Bom, no que diz respeito aos mecanismos moleculares da entrada celular de SARS-CoV-2, anticorpos e suas respostas aos vírus, vamos começar das células hospedeiras. O vírus usa sua espícula glicoproteica para se ligar ao receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, ou ECA2, e após todo um processo, o resultado é uma densa glicosilação em que o vírus utiliza para mascarar epítopos peptídicos da superfície que possam induzir e provocar respostas de anticorpos neutralizantes, ou seja, ele se mascara para que esses anticorpos não o identifiquem e impedindo assim o encaixe no ECA2. No entanto, uma área que permanece livre de glicosilação também é adequada para a ligação ao ECA2 e potencialmente para outras proteínas também, incluindo esses anticorpos neutralizantes. Após a entrada vem a distribuição. O vírus infecta principalmente células pulmonares pneumócitos do tipo 2, células do intestino enterócitos e células hematopoéticas macrófagos. Também afeta células que possuem o receptor ECA2 e a serinoprotese TMPRSS2. Também, após investigações, há a possibilidade que o vírus possa infectar outros tipos de células, entre as quais os queratinócitos da língua, o que pode explicar a interferência no senso de paladar apresentado por pacientes com o Covid-19. Por se tratar de novo vírus, as imunoglobulinas ainda não neutralizam, mas quanto à eficácia das imunoglobulinas específicas e seu papel na limitação da disseminação viral, conclusões podem ser indiretamente assumidas por observações que demonstram que o plasma de indivíduos recuperados do Covid-19 mostrou uma eficácia terapêutica quando transferido passivamente para os pacientes, mas os casos ainda seguem em investigação e estudos. Compreendidos de como a resposta imunológica é dada ao coronavírus, agora eu chamo nossa correspondente especial, Marian,
também acadêmica em Biologia pela UFMS, que nos trará um relatório onde apresentará os 10 primeiros dias de infecção no nosso corpo. Marian, é com você. Notícias sobre a pandemia. Na Covid-19, a ocorrência de pneumonia é um fato crítico que distingue casos leves ou assintomáticos. As 2 primeiras semanas após a infecção são decisivas, e a imunidade inata é a única defesa inicial contra o novo vírus SARS-CoV-2. O confronto precoce entre a imunidade inata do hospedeiro e o SARS-CoV-2 decide a trajetória orgânica da doença. As lições dos pacientes com a gama-globulinemia ligada ao X, conhecido também como XLA. Em um estudo, 2 pacientes italianos com Covid-19 com XLA do sexo masculino com 26 e 34 anos sob tratamento constante humano foram noticiados. Estes pacientes apresentaram uma melhora em recuperação rápida da pneumonia sem a utilização de oxigenoterapia. Em outro estudo italiano, foi descrito o fluxo clínico da Covid-19 em 2 pacientes, um com XLA e outro autossômico recessivo. O fluxo clínico apresentado procedeu mais leve em pacientes com XLA quanto comparado aos de outros pacientes. Os pacientes portadores de XLA receberam a terapia padrão com preparações de imunoglobulina, que não poderiam conter os anticorpos específicos da SARS-CoV-2, visto que foram preparados antes da pandemia, e são privados de imunoglobulina N e A naturais. Estes pacientes têm geralmente um compartimento de imunidade celular natural, incluindo células NK e fagócitos. Esses estudos demonstraram que a falta de imunoglobulina N e A naturais nas vias respiratórias superiores podem ter colaborado para a rápida disseminação viral para os pulmões, causando assim a pneumonia. Imprevisivelmente, os indivíduos imunodeficientes, ou seja, os pacientes portadores de XLA incapazes de desenvolver a imunoglobulina específicas para SARS-CoV-2 não desenvolveram a pneumonia grave, sugestionando que as complicações graves observadas em outros pacientes podem estar ligadas ao desenvolvimento da imunidade adquirida, sendo assim destacando a imunidade inata como a primeira linha ao combate da SARS-CoV-2. Agora eu chamo a correspondente Samara, que está na linha chamando na tela. Por favor, Samara, explique os seus pontos. Covid-19. O seu principal meio de contágio é por gotículas da saliva. E devemos ter precauções especiais, já que não sabemos muito sobre esse vírus. Então devemos ter precauções, prevenções, para que evite maiores contaminações. E um exemplo de contaminação é pelos atletas, que devido a utilizar bastante as vias aéreas e por eles terem os atletas terem geralmente contato um com os outros, sendo assintomáticos, pode ter maior contaminação e eles nem saberem. Falando em vias aéreas, uma das maneiras que o vírus se transporta é pelas vias aéreas humanas, sendo que ele passa pela parte superior das vias aéreas e sai pela parte inferior. Sai em maneiras de gotículas de saliva, tanto pela boca, quanto pelos nariz, quanto pelos olhos. E esse vírus utiliza as gotículas salivares para sua disseminação. E como não sabemos muito sobre esse vírus, não tem informações, o melhor remédio é a prevenção. E como podemos prevenir? De maneiras simples, hábitos simples, como lavar as mãos, utilizar álcool 70, manter os ambientes limpos e arejados, utilizar máscaras, protetores faciais. Falando em máscaras, foi levantada uma pesquisa no The Washington Post que, se utilizando as máscaras, 100% da utilização da máscara de cada pessoa, podemos diminuir a contaminação do vírus praticamente em 0%. Então, vamos utilizar máscaras, vamos lavar as mãos para prevenir até que seja encontrada uma vacina para esse vírus. Por fim, nosso programa acaba aqui. Muito obrigado pela audiência e esperamos que estejam a par do assunto. Obrigado!